まずはサーチだこの一帯。まさか。Fala meu amigo, beleza? Você está prestes a acompanhar um ótimo recapitulando aqui no canal, então fecha com o tio Nash e bora para o vídeo. O que é mais prestigiado aqui na prestigiosa Academia Mágica? É claro que é o talento para magia, mas e aqueles que não levam jeito para isso? Alguém sem talento consegue progredir aqui na academia? E para responder isso, eu procuro monstros na masmorra para matar. Até eu consigo se eu me esforçar, mesmo sem usar magia. Na sala de aula, os alunos aprendem sobre magia e o professor chama o aluno Will para ir até a sua mesa para fazer um feitiço sobre o objeto que está sobre a sua mesa. Então o Will conjura o feitiço, mas nada acontece. A turma em silêncio, mas de repente todos começam a rir de Will. E o professor esculacha o Will por não saber usar magia e diz que ele é só decepção. Mas de repente um aluno lança um feitiço de fogo sobre o objeto que está na mesa. O professor diz para ele não fazer nada quando não for solicitado. Sion então fala com ar de deboche, dizendo que só fez aquilo porque o Will parecia precisar de ajuda. O professor dá um sermão dizendo que magia é tudo. Os melhores usaram magia, todos os heróis usam magia. E para finalizar, ele diz que pessoas que não sabem usar magia nem deveriam estar naquele lugar. No corredor, Sion zomba de Will, dizendo que ele sobe a masmorra para matar monstros fracos para juntar pontos. Mas então aparece uma amiga de Will, dizendo para Sion parar com a palhaçada, e ela vai dizer que o Will é o aluno mais esforçado que tem na academia e não vai deixar ninguém ofender o Will. Sion rebate dizendo que só gentileza e esforço não torna ninguém um grande mago, fora que se tornar um Magiavender é um sonho impossível para alguém que nem consegue usar magia, e passar tempo com alguém assim sem talento é perda de tempo. Seus amigos dizem que ele realmente tem que sair da academia de uma vez. Colette consola Will, dizendo que o professor vacilou em fazer a turma rir dele, mas Will diz que está tudo bem, afinal, ele não consegue usar magia mesmo. Mas de repente, indiretamente, ele dá uma cantada em Colette, dizendo que ela é muito linda e se preocupa com ele. Então ela fica toda desajeitada na frente do moleque. Mas agora eles olham para a torre onde ficam os grandes magos, que são chamados de Magiavender, porque eles defendem o céu. O mundo era aterrorizado por invasores celestiais, até que 5 magos se levantaram contra eles e expulsaram os invasores, e trazendo assim a paz para o mundo. Por isso o título de Magiavender são dados aos magos mais poderosos. Isso é o sonho de todos, se tornar um Magiavender. E nesse momento, quem está protegendo eles é a Maga do Gelo. Então o Will se lembra de sua infância, quando ele brincava com a sua melhor amiga, Eufaria, que é a Maga do Gelo. E o sonho deles quando criança era se tornar um Magiavender para subir a torre e verem o pôr do sol juntos. Então eles fazem uma promessa de criança, só que Eufaria era especial e se tornou o Magiavender, enquanto Will não conseguiu evoluir, ficando para trás. Mas até hoje ele não desiste da sua promessa. Na sala do professor Workney, ele é chamado a atenção por ter subido a masmorra sozinho e sem permissão, correndo risco de vida. Então Will se desculpa, mas ele faz isso porque ele precisa juntar pontos para poder se classificar na turma. Então o professor vai dizer que o Will ainda não desistiu de se tornar um Magiavender, e ele responde que não pode desistir. Só que antes de Will subir na torre, ele precisa ir para o Instituto Superior e precisa juntar pontos em escrituras, feitiços e praxis. E o Will vai precisar de muitos créditos nesse quesito, e como ele não pode usar magia, será impossível ele conseguir pontos na área de feitiço. Então o Will responde que é por esse motivo que ele está juntando pontos na praxis, subindo a masmorra para matar monstros. Só que o professor diz que avançar somente por conta das praxis é simplesmente impossível, e ainda mais para uma pessoa que não pode usar magia. Só que mesmo assim, o Will, sabendo de tudo isso, ele não desiste. E então o professor diz que de qualquer maneira, para se tornar um Magiavender, é preciso se formar na academia antes. E o professor diz que o Will não conseguiu créditos nos últimos exames, então o Will vai precisar de 4 pontos. E nesse momento o Will pega o seu caderno para procurar monstros de 4 créditos, mas o professor diz para ele que na masmorra no 6º andar tem um monstro chamado Baskerville que vale 4
pontos. Só que para nossa surpresa, o Sion estava escondido ouvindo tudo e correu para a masmorra. Agora vemos o Will na masmorra pedindo ajuda para Kiki, para farejar o Baskerville. Mas nesse meio tempo, Sion e seus amigos estão lá para matar o monstro e ganhar os pontos para que o Will não consiga e seja expulso da escola. Um dos amigos de Sion está meio na dúvida se só eles três vão conseguir dar conta, mas Sion tira sarro dizendo que ele é o bambambam e que vai dar tudo certo. Ele tem muita raiva de Will só porque o cara não sabe usar a magia. De repente, um dos amigos de Sion é atingido por um golpe e jogado na parede. O outro amigo se caga de medo e ao gritar, Will ouve e corre em direção aos gritos. Chegando lá, ele vê Sion desesperado lançando a sua magia no monstro, mas ela não causa efeito nenhum. Will diz que o monstro é um sentinela maligno que vale 10 créditos e não deveria estar naquele local. Mas o Will, antes de salvar Sion, ele pensa se realmente vale a pena, pois Sion tem sido muito otário com ele. Mas ele se lembra de sua amiga dizendo que ele é gentil e corajoso. Então ele resolve ajudar Sion e corre para salvar o cara. Nessa hora a gente fica arrepiado. O professor Edward vai na sala de Orkney dizer que Sion foi à masmorra sem permissão e o Orkney pergunta para que andar ele foi. Então o Edward responde para o 6. O Orkney diz: então fica tranquilepa, porque o Will está lá. E agora vemos uma batalha digna de inscrição no canal, rapaziada. Já deixa o seu like. O Will sai na porrada com o monstro sentinela e o Will corta o dedo do sentinela. Mesmo esse moleque não tendo feitiços e magia, ele é insano. Olha a velocidade dos seus ataques. E o Brabão tá espantado com a habilidade do Will ali, todo cagado de medo. Na sala do professor, Edward fica chocado com as habilidades de Will. The Orkney diz que ele é um verdadeiro irregular e explica que um mago nunca terá a força de Will e que ele possui um físico robusto de um anão e um poder de observação do inimigo, aonde ele só precisa ver o ataque uma vez para saber tudo sobre o adversário. O moleque é insano. O Will é frenético, mano, mesmo sem magia, e é o único guerreiro que utiliza sua espada e consegue superar um raio. Sion, o otário, ficou sem reação e com muita inveja, e o professor Edward também, porque viu seu pupilo sendo humilhado. E no final, o Will conseguiu seus 10 créditos, levando a carcaça do monstro para o professor. Em uma lembrança de 5 anos atrás, Will está passando pelo corredor da escola e os outros alunos estão falando mal dele, dizendo que ele não consegue usar magia e como será que o Will conseguiu entrar para essa escola. Agora vemos o Will em uma grande sala com o professor Orkney e a diretora Cauldron, que com sua varinha entrega uma espada para o Will e em seguida ela lança um feitiço em volta de Will, que com a espada que ele acabara de receber destrói todos os círculos mágicos. O professor Orkney ficou surpreso com os reflexos de Will e a diretora sorriu gostando do que viu, dizendo que vai deixar o Will permanecer na academia. Mesmo sem ele poder usar magia, ela diz que ele é uma espada querendo ser varinha. Então Will, com lágrimas nos olhos, pergunta se realmente ele conseguir ser forte, ele vai poder subir a torre e ficar ao lado de Elf. A diretora Cauldron diz que se o Will for resiliente e for destemido em sua vontade, talvez ele consiga. Cauldron está curiosa, se perguntando como será que isso vai acabar. Uma espada que quer se tornar uma varinha. Na sala de aula, o professor explica que subir na torre é avançar para o Instituto Superior e para ser um Magiavender precisa ser reconhecido por essa instituição. O professor Orkney vai explicar que existem duas formas de avançar. A primeira é criar um tipo de magia e a segunda forma é juntar pelo menos 2.700 créditos nessa academia. O primeiro, são raros os alunos que conseguem criar magia, então eles têm que ficar com a segunda opção, porém todos ali correm riscos de serem reprovados. No corredor da escola, Colette diz que ouviu dizer que a aula de reforço do Will foi muito puxada e ele responde que tiveram bastante atividades e ainda diz que foi gentileza do professor Orkney dar essa aula de reforço para eles, e diz que a maioria dos professores não tá nem aí para os alunos. Nesse momento, Colette e Will vê Sion e seus amigos dizendo que o monstro que foi morto na masmorra era um maligno sentinela e que Sion tinha matado ele sozinho. O amigo de Sion diz que eles foram atacados pelo sentinela e logo em seguida desmaiaram, e quando acordaram, Sion já havia eliminado o inimigo. Sion, em seu pensamento, diz que tudo isso é mentira e que foi o fracassado que fez tudo sozinho, e quando ele vê o Will, ele parte para cima do prota com sangue nos olhos e com muita inveja do moleque. Colette corre para apaziguar a briga, então o Sion vai embora, o espela-saco sai correndo atrás dele. Colette, sem entender, pergunta o que está acontecendo entre Sion e o Will diz que não houve nada. Agora vemos o professor Edwards reclamando com a diretora Cauldron que o Will deveria ser expulso da academia. A diretora pergunta por que desse assunto e que o Will já está no último ano
e nem tem por que expulsar o moleque. Eduardo diz que o motivo é que na academia não precisa de um guerreiro e sim de um mago, e como alguém que não pratica magia poderá superar. Então a diretora puxa o histórico de Will e diz que ele só tem notas boas, e ela diz que o Will poderia ir para diversas áreas, tipo ser um curandeiro. Só que Eduardo fica muito puto porque o Will ele quer se tornar um Magiavendi. Então nesse caso a diretora diz para o professor que ele pode aplicar o teste que ele quiser. Se o Will reprovar, ele pode expulsar o moleque da academia, até porque ele entende muito sobre o que é ser um Magiavendi. Colette usa sua magia para abrir e fechar o armário de Will, e ele diz que não pode andar com a sua espada pela escola. Então eles partem para a biblioteca. Enquanto eles estudam, Colette se empolga e se agita por ver um fio de cabelo branco em Will, e de repente o Dudu aparece e chama o Will para ir na sala de feitiço, dizendo que ele vai dar uma aula extra pro moleque e descobrir qual é o valor de Will. No entanto, o desafio para o Will é conseguir acertar um único golpe em Eduardo, e ele não pode recusar esse desafio. Se o Will conseguir, ele ganha 5 créditos em feitiço, mas se ele não conseguir, ele será expulso da escola, e o professor diz que deu um ótimo motivo para que o Will possa lutar. Eduardo lança sua magia para cima de Will, e enquanto isso, o professor Orkins é chamado na sala da diretora Cauldron, e ela mostra para ele a batalha de Will contra Eduardo, e ele diz que Eduardo é quase um Magiavenger, dando a entender que o Will está lascado com essa luta, e o Orkney diz que isso é muito cruel. E voltamos para a batalha. Eduardo lança sua magia das trevas de baixo nível. Will corre o mais rápido possível para dar um ataque no professor, que repele o Will com sua defesa impenetrável, e diz que chutar não irá levar o Will a lugar nenhum. O Will está levando a pior nessa batalha, até o seu óculos agora cai no chão e quebra. Will está muito apreensivo porque não consegue causar nenhum arranhão em seu adversário, e ele diz que o professor é muito forte. Eduardo diz que vai usar a sua magia para queimar o Will, e de repente surgem vários círculos de magia, e o professor diz que os sem talentos devem desaparecer. Então Will sai correndo, e no meio da sua fuga ele é atingido. Realmente o professor é um mago apelão e está detonando com Will. Nesse momento Will está vendo como é lutar contra um mago de alto nível, e pensa que se pelo menos ele estivesse com a sua espada, ele poderia tentar alguma coisa. Colette está no armário imaginando que o Will pode estar sendo torturado, e de repente o familiar de Will aparece e vai até o armário mostrando que precisa pegar a espada. Então Colette pega a espada de Will. O professor está dizendo que os Magiavenger são os mais poderosos, e que se o Will não está aguentando nem com ele, jamais poderá se tornar um. O professor pisa na cara de Will e diz que um mago com uma varinha derrotou mais de 10.000 guerreiros anões. Só que mesmo assim, Will não desiste dos seus objetivos. Então Dudu quer saber o que tanto motiva ele, o que tem dentro do coração de Will que faz com que ele não pare. Will vai responder que é o amor que ele tem pela pessoa que ele ama, que está na torre, que é a Elf. E o professor fica puto com ele, e de repente aparece Colette tacando a espada para o Will, e agora o Will tem a chance de se redimir. O professor ataca o Will e ele corta a magia ao meio, mas o Will está com muito medo de enfrentar o professor porque ele é muito forte. Mas de repente o Will consegue vencer o seu medo e percebe que não pode fugir da batalha, e a emoção toma conta de toda essa luta, e ele lembra que ele só precisa acertar um golpe em seu professor. Então ele solta por cima do escudo do professor, e ele entra e corta a cara do professor. O Will ganha 5 créditos em magia, e o professor sai puto porque perdeu. A diretora se alegra, e o Orkney vê o quanto o Will é sinistro, superando a magia. E assim se encerra o episódio 2, rapaziada. Tamo junto! Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Valeu!